Oi, gente! Então, hoje eu vou trabalhar com vocês um assunto muito importante, que é a geometria molecular. O que é a geometria molecular? É a forma com que os átomos se organizam nas moléculas. Ela se baseia na teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, que diz que os elétrons eles vão apresentar forças de repulsão, afinal nós vamos ter duas cargas iguais elas se repelem, e por isso esses elétrons eles têm que manter a maior distância entre si, que vai fazer com que as moléculas elas tenham formas diferentes. Então, por exemplo, quando você escrevia a molécula de H2O dessa forma aqui, tá errada, porque você escreveu ela com uma geometria linear, quando na verdade a gente sabe que a geometria do H2O é angular, que é a forma com a qual você escreve essa molécula. E a gente vai entender por que essa fórmula ela se dá dessa forma. Tá? Então aqui eu trouxe uma tabela das principais geometrias, moleculares, quando elas ocorrem, um exemplo de cada uma e o ângulo que cada geometria se dá. Então, eu vou ter a geometria linear para 2 ou 3 átomos. Quando que ela vai ser aplicável para 2 átomos? Sempre. Sempre que eu tiver 2 átomos, a minha geometria é linear. Decorem isso. Então, aqui eu trouxe um exemplo bem clássico, que é o O2, só 2 átomos, mas isso é válido para qualquer outra molécula de 2 átomos. Então, por exemplo, se eu tiver Cl2, essa molécula também vai ser linear. Uma ligação só, né? Só precisa fazer uma ligação. Justo? Então, quando eu tiver 3 átomos, eu vou ter uma particularidade. Porque só vai acontecer quando eu não tiver pares de elétrons livres. Então, antes de eu saber qual a geometria, eu tenho que montar a molécula. Nesse caso aqui, eu montei a molécula de CO2, percebi que no átomo central não tem pares de elétrons livres. Se não tem pares de elétrons livres no átomo central, muito importante lembrar disso, no átomo central. Obviamente, aqui no oxigênio, eu vou ter pares de elétrons livres. Só que no átomo central que eu não posso ter elétrons livres. Aí, a minha geometria vai ser linear. Portanto, o ângulo sempre 180 graus. Quando eu tiver 3 átomos e no átomo central eu tiver pares de elétrons livres, nesse caso eu vou ter uma geometria angular. Aqui eu estou usando o exemplo da água, que foi o exemplo que eu dei bem no início do vídeo. E essa geometria angular, perceba que o ângulo dela é esse aqui, 104 graus, 48 minutos. Esse ângulo é muito importante, ele cai bastante nos vestibulares, afinal a água é uma das principais moléculas do nosso dia a dia. A próxima é a trigonal plana ou triangular, que vai acontecer quando eu tenho 4 átomos e não existirem pares de elétrons livres. Peguei aqui um caso bem famoso, que é o BF3, e aqui tá como se monta. Perceba que no átomo central, B, não temos pares de elétrons livres. Então, por isso, ele acaba sendo uma molécula de geometria triangular, com ângulo 120 graus. Piramidal, eu vou ter 4 átomos e eu vou ter um par de elétrons livres. Aí aqui eu trouxe o exemplo do NH3. NH3 eu vou ter um par de elétrons livres aqui e ele vai fazer 3 ligações com hidrogênio. E assim ele vai ter 107 graus, né? Aqui, 107 graus. E aí, nesse caso, tem uma geometria piramidal. Essa geometria próxima que eu vou trazer, ela não cai muito, na verdade ela praticamente não cai, que é a forma T, que acontece quando eu tenho 4 átomos e 2 pares de elétrons livres, que é o caso do ClF3, formando ângulos de 90 graus, como vocês podem notar aqui. A tetraédrica vai acontecer quando eu tenho 5 átomos e não tenho pares de elétrons livres, que é no caso o que acontece no CH4. E o ângulo do CH4 é 109 graus 28 minutos. Bipirâmide triangular acontece quando eu tenho 6 átomos e não tenho pares de elétrons livres. E aí eu trouxe um exemplo
do PCl5. E aqui a gente observa que nós vamos ter diferentes ângulos. Eu vou ter um ângulo de 90 aqui e um ângulo de 120 aqui. E por último, o octaedro, que acontece quando eu tenho 7 átomos e não tenho pares de elétrons livres, que é o caso do SF6. E aqui eu vou trazer algumas exceções. O xenônio não seria, tecnicamente, para ele fazer nenhuma ligação, porque ele é um gás nobre, então, pela lógica, ele já estaria estável. Só que isso não acontece e o xenônio ele faz ligações. Então, para a gente entender essas ligações do xenônio, a gente vai ter que entender antes um negócio chamado hibridização de orbitais. Só que antes disso, eu vou trazer aqui algumas ligações que o xenônio faz que se classificam como exceções. A primeira ligação, a primeira molécula que eu tenho é o xenônio com 2 hidrogênios. Aqui ele vai fazer para cada uma ligação, porque o hidrogênio precisa de mais um elétron para ficar estável. E embora ele tenha pares de elétrons livres, perceba, ele tem 3 pares de elétrons livres. Então, seria para ele ser classificado, nessa nossa tabelinha, como angular. Só que ele não é classificado como angular, ele é linear, então ele é uma exceção. O xenônio com 2 flúors, perceba que novamente eu vou ter 3 pares de elétrons livres. Só que ele também vai ser linear. E a minha próxima exceção é o iodo, 3 moléculas de iodo formando um íon. E nesse caso eu vou ter uma geometria linear, embora o iodo ele apresente pares de elétrons livres no átomo central, que vai ser o iodo, né? Ele é linear. Note que isso é para quando ele é um íon, tá? Agora eu vou, para entender por que o xenônio ele faz ligações, a gente vai trabalhar aqui um conceito que é a hibridização de orbitais. O que é a hibridização de orbitais? É quando eu fundo orbitais. Vou explicar. Olha, quando um átomo hibridiza, ele consegue fazer mais ligações covalentes. Por isso que o xenônio, ele, mesmo estando estável, ele consegue fazer mais ligações que ele deveria fazer. Então, pegando o exemplo do xenônio, eu faço aqui a minha distribuição eletrônica para 54. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, mais 6, 54. Então, na camada de valência dele, eu vou ter 5s2, 5p6. 8 elétrons, um átomo estável. Quando eu escrever essa camada de valência nos orbitais eletrônicos, eu vou ter a camada S completamente cheia, a camada P completamente cheia. Então, como que esse xenônio ele vai fazer mais ligações se eu tô com as 2 camadas da camada de valência cheias? Não tem como. Para ele fazer ligações, eu precisaria tirar uma dessas setinhas daqui, levar para D, e aí eu abriria 2 espaços para o xenônio fazer mais 2 ligações. Então, o que aconteceria? Uma dessas setinhas, ela viria para cá, e aí eu teria espaço para o xenônio fazer uma ligação aqui, porque eu vou pegar uma caneta melhor. Essa setinha daqui, ela viria pra cá e ficaria só essa setinha aqui. Logo, eu abriria esse espaço aqui pro xenônio fazer mais uma ligação em D. E ainda essa setinha aqui, como ela seria eliminada, eu teria outro espaço aqui pro xenônio fazer outra ligação. Agora eu vou apagar isso aqui pro meu desenho ficar mais bonitinho. E isso é justamente a hibridização de orbitais. Normalmente acontece com o aumento da temperatura. Tá vendo que isso aqui é justamente o que eu desenhei? E
E aí, com a hibridização, a camada de valência vai mudar para sp3d. E agora eu vou mostrar para vocês um jeito mais fácil de você fazer essa hibridização sem precisar ter que sempre fazer esse esquema de passar um elétron de uma camada cheia para outra camada. Para esse esquema, você vai pegar a sua mão e você vai contar o número de ligações e pares de elétrons em volta do átomo central, ou seja, as nuvens eletrônicas, e distribuir o número de nuvens eletrônicas nos dedos da sua mão. Então, por exemplo, a molécula de H2O, que eu tenho HOH, no O eu vou ter 2 aqui e 2 aqui. Eu tenho, então, 4 nuvens eletrônicas. 4 nuvens, certo? Então, eu vou distribuir essas 4 nuvens na minha mão. 1, 2, 3, 4. Logo, a hibridização da água é sp3, tá? E é isso. Esse é o jeito mais fácil de vocês entenderem como que você vai montar a hibridização. Esse macete é muito bom. Agora, adendo aqui, uma observação sobre a geometria molecular com a forma do traço. Forma do traço, se você está vendo essa aula, você provavelmente já viu esse conteúdo, que é quando eu tenho essa estrutura aqui e eu tenho que completar com carbonos e hidrogênios. Cada vértice eu tenho um carbono e aí eu tenho que completar as ligações do carbono com hidrogênio. Como que eu vou determinar a geometria molecular dessa fórmula do traço? Eu primeiro vou colocar todos os ligantes. Então, eu vou colocar os carbonos em cada vértice e fazer as ligações de hidrogênio que esses carbonos precisam. Depois, eu vou determinar quem que é o átomo central. Nesse caso aqui, eu determinei esse carbono como átomo central. E aí, eu escrevo a fórmula estrutural. Então, eu vou escrever ele em forma estrutural. Foi justamente o que eu fiz aqui. Eu coloquei esse primeiro C aqui, coloquei as 3 ligações de hidrogênio. Fiz uma ligação dele com esse C aqui, juntei com as 2 outras ligações de hidrogênio, né, que tá aqui. E aí, eu cheguei no nosso átomo central, que é esse aqui. E liguei e fiz as ligações que ele tinha. Aqui, enfim. Montei a fórmula estrutural. Daí eu vou observar esse átomo que a gente denominou central. No que eu observar esse átomo, quantos átomos eu tenho ligando nesse átomo, quantos átomos eu tenho envolvidos nessa molécula. 1, 2, 3, 4. 4. Se eu tenho 4 átomos, vamos voltar na nossa tabela. Quais são as geometrias que eu posso ter? Trigonal plana, que é também chamada de triangular, tetraédrica, forma T. Posso ter trigonal plana, piramidal, forma T. Só que, como ali eu não tenho nenhum par de elétrons livres no meu átomo central, ela é trigonal plana, porque de acordo com a tabela, na geometria trigonal plana, eu não tenho pares de elétrons livres. Agora, algumas observações importantes. Isso aqui é sobre a água e cai muito no vestibular. É só decorar essa informaçãozinha. Levando em consideração os ligantes a água tem geometria angular, que é por aquela lógica que eu já expliquei, né? 3 átomos envolvidos, pares de elétrons livres, angular. Levando em consideração os pares de elétrons livres, eu tenho 2 pares de elétrons livres, a água tem uma geometria tetraédrica, porque esses pares de elétrons livres, eles agem como se fossem átomos, por exemplo.
Então, ao invés de eu ter, tipo, só 3 átomos envolvidos, eu passo a ter 5. E essa geometria passa a ser tetraédrica. Isso é meio difícil de entender, mas é melhor vocês só decorarem essa informação. Percebam que eu tenho aqui, ó, esses dois. E se eu contasse esses 2 pares de elétrons mais os 2 Hs mais o O, eu tenho 5 átomos envolvidos, porque eu estou considerando esses pares como átomos. Logo, a minha geometria ela fica sendo tetraédrica. Então, você tem que, se o vestibular falando, tipo, falar, levando em consideração os pares de elétrons, qual a geometria da água? Aí você fala tetraédrica. Você fala, levando em consideração os ligantes da água, qual a geometria? Angular. Agora eu vou entrar num tópico que muitos estudantes também têm dúvidas, que são as forças intermoleculares. São as forças entre moléculas. As relações interatômicas a gente já estudou, são metálicas, covalentes ou iônicas. Então agora a gente vai entre as moléculas. A gente tem 3 tipos principais: dipolo induzido, dipolo permanente e antipolo. Você pode estar se perguntando, e a ligação de hidrogênio? Jovem, a ligação de hidrogênio ela é dipolo permanente. Ela é um tipo específico do dipolo permanente. E quando que vão ocorrer essas ligações? Dipolo induzido, moléculas apolares; dipolo permanente, moléculas polares; e um dipolo, compostos iônicos com compostos polares. Tá? Lembrando que eu vou ter compostos iônicos quando eu tiver metais mais ametais e compostos covalentes quando eu tiver a metal mais a metal ou a metal mais hidrogênio, tá? E então, deixa eu seguir aqui. Quando ocorre dipolo induzido? Já notamos aqui que ocorre com moléculas apolares. Quando eu tenho 2 moléculas apolares interagindo, eu vou ter uma relação de dipolo induzido. Como que ocorre? Eu peguei aqui, fiz um esquema ilustrativo para vocês entenderem um pouco melhor. 2 moléculas apolares, que são o Cl2, eu repeti o Cl2 aqui. E eu vou tentar explicar isso com esse desenho que eu fiz. Primeiro, as moléculas elas vão se aproximar. E aí, eu já passo depois, o que vai acontecer? As moléculas elas vão empurrar umas das outras. Isso vai fazer com que os elétrons mudem de lugar. Então, perceba que essas moléculas, essa molécula aqui empurrou essa, e no que elas empurraram, esses elétrons dessa foram para essa. Porque pela repulsão, quando essas moléculas elas chegam perto, esses elétrons aqui eles não podem ficar juntos. Logo, esses elétrons têm que vir para cá para que essas moléculas consigam interagir. Isso vai criar uma carga parcial negativa e uma carga parcial positiva. Então, esse lado que teve os elétrons empurrados para cá, ele cria uma carga parcial positiva. E esse lado fica com uma carga parcial negativa porque ele recebeu mais elétrons. Aí, o que vai acontecer? Aqui eu tendo uma parte mais positiva, vai atrair mais elétrons para cá. Que foi o que eu escrevi aqui. Os elétrons dessa parte da nuvem eletrônica buscam suprir a necessidade de elétrons do local de carga parcial positiva. Então, quando aqui eu tenho esses elétrons vindo para cá, eu vou ter a criação de uma carga parcial negativa e aqui uma carga parcial positiva. E isso vai levar ao dipolo, porque essas aqui vão se atrair e assim elas vão poder se atrair e interagir.
O dipolo permanente ele é mais fácil porque ele acontece com moléculas polares. Quando a gente tem, eu peguei aqui o esquema do HCl, que é um metal com um hidrogênio com um metal, né? Que acontece quando uma molécula polar se une com outra polar. Quando a molécula já é polar, ela já vai ter um polo mais positivo e outro polo mais negativo. Que é aqui, por exemplo, o hidrogênio, ele é mais positivo que o cloro, então ele tem um polo positivo. E o cloro é mais negativo que o hidrogênio, então ele tem um polo negativo. Mesma coisa nessa molécula. O polo positivo se une com o polo negativo. E assim, elas interagem e se atraem. Ela é mais forte que o dipolo induzido, porque esse dipolo que ele já existe, o outro dipolo ele teve que ser criado. E o dipolo permanente tem um caso particular, que é a ligação de hidrogênio, que ocorre quando a gente tem um hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, que são elementos, né, que têm uma grande diferença de eletronegatividade. Acaba formando, então, moléculas muito polares. Assim, a gente tem um dipolo mais forte. Aí, aqui, o exemplo que eu trouxe foi o H2O, que eu coloquei ele interagindo com 3 moléculas interagindo, né? Porque eu botei um O para cada hidrogênio, já que o polo negativo se interage com o polo positivo. Por último, as ligações de um dipolo, que ocorrem em compostos orgânicos com moléculas polares. E ele é, então, um dipolo permanente com uma ligação covalente. Peguei como exemplo aqui a molécula de NaCl para vocês, colocada em meio aquoso, que vai separar, então, ali o NaCl em Na+, e Cl-. E esse processo chama solvatação. O Na+, ele vai ser um polo positivo no NaCl e o Cl um polo negativo. Então, eu tenho que esse polo positivo do NaCl interage com o polo negativo da água. Portanto, o Na vai interagir com O e o polo negativo do NaCl interage com o polo positivo da água. O Cl, portanto, interage com H. Faltou cortar aqui, mas vocês entenderam. E assim, quando eu for, escrever a molécula, eu vou ter, NaCl, o Na ligado no O e o Cl ligado sempre no H. Porque esses são os tipos de interação que essa molécula vai conseguir fazer. E o dipolo permanente e dipolo induzido acontece quando tem uma molécula polar interagindo com uma molécula polar. E é isso.